Olá, bom dia, quinta-feira, 21 de novembro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira. Vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Depois dos americanos, agora são os britânicos que dão luz verde para que a Ucrânia use seus mísseis de longo alcance contra o território da Rússia. Os primeiros mísseis de origem britânica foram lançados sobre pelo menos um alvo militar russo nas últimas horas. O presidente Vladimir Putin ameaça retaliar contra qualquer país que forneça esse tipo de equipamento para a Ucrânia. Por isso, o risco de escalada do conflito nos próximos meses é considerável. E depois dos mísseis, agora os Estados Unidos permitem que a Ucrânia use minas terrestres produzidas por Washington. A ideia é reduzir o avanço das tropas russas em solo ucraniano, já que a Rússia tem se apoiado mais em soldados do que em veículos blindados para avançar. Essas minas são não persistentes, o que significa que dependem de bateria para detonar. Assim, o risco para civis é reduzido. Já a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev voltou a abrir hoje. O prédio foi fechado ontem porque os americanos apontavam a possibilidade de um grande ataque aéreo sobre a capital ucraniana. Olha, enquanto isso, grande parte dos ucranianos se prepara para passar o terceiro inverno seguido no escuro ou no frio. É que a Rússia ataca principalmente a infraestrutura energética do país, o que afeta a população civil que fica horas sem luz ou sem aquecimento. Cerca de 65% da infraestrutura energética da Ucrânia já está comprometida. Já no Conselho de Segurança da ONU, pela quarta vez, os Estados Unidos vetaram uma resolução pedindo cessar-fogo na faixa de Gaza. Washington explica que a resolução foi bloqueada porque ela não pede a libertação imediata dos reféns mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza, desde o ataque de outubro do ano passado. E no Brasil, o presidente da China, Xi Jinping, terminou sua visita de Estado num jantar oferecido pelo governo do presidente Lula. Nesse jantar, Xi presenteou Lula com um pedaço da Lua, colhido em uma das missões espaciais da China, que foram à face oculta da Lua em junho. A viagem termina com a assinatura de 37 projetos de cooperação em infraestrutura, agricultura, satélites e indústria, para um novo plano de aceleração da economia brasileira. E o regime de Nicolás Maduro na Venezuela recebe ainda mais pressão depois daquelas contestadas eleições deste ano. Agora, o secretário de Estado americano Antony Blinken diz em rede social que Edmundo González, candidato da oposição, foi eleito presidente pela vontade do povo venezuelano em julho. Esse tipo de iniciativa mostra como os Estados Unidos pretendem aumentar a pressão sobre o governo venezuelano e também ampliar sanções contra o país sul-americano. Dando uma pausa rapidinha no episódio de hoje para lembrá-los de votar na gente no prêmio dos melhores podcasts do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. As votações vão até esta sexta, 22 de novembro, e precisamos dos votos de vocês para estarmos entre os 5 primeiros que vão participar da cerimônia de entrega dos prêmios. Ajudem a gente e votem no nosso podcast no site prêmiompb.com.br, prêmiompb.com.br, categoria Assuntos Diversos. Vocês podem votar uma vez por dia. Chegamos até aqui graças a vocês. Muito obrigado pela sua ajuda. No Vaticano, o Papa Francisco dá mais um passo para simplificar os ritos da Igreja Católica. Dessa vez, ele anunciou mudanças nos funerais destinados aos papas. Entre as principais mudanças estão os números de caixões, nos quais os corpos dos papas serão colocados. Ao invés de 3 caixões, a partir de agora será somente um simples caixão de madeira. Além disso, os papas poderão ser enterrados em qualquer igreja, ao invés de somente na Basílica de São Pedro. O Papa Francisco diz que medidas como essa servem para enfatizar que os papas são pastores e não uma pessoa poderosa deste mundo. Já o jovem italiano Carlo Acutis, conhecido como padroeiro da internet, será canonizado em abril de 2025. Ele foi morto em 2006 com 15 anos, com leucemia, e tem um milagre reconhecido no Brasil. O adolescente utilizava a internet para evangelizar e catalogar milagres. A partir da canonização, ele será considerado santo. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast com a família e amigos nos grupos de mensagens e nos deem 5 estrelinhas. Ativem as notificações para ficarem por dentro dos episódios e não deixem de votar na gente na página dos melhores podcasts do Brasil. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.